Lá vamos nós. Pessoal todo quase já entrando. Conseguem ver o material aí, né, pessoal? Ok? Sim. Tá. Sim, prof. Tá. Sim. Então, assim, gente, nessa urografia intravenosa, a gente, então, vai iniciar com um raio-x simples de abdômen, com ascendente de rins e descendente de bexiga, que é, na verdade, pegar toda a região total, que eu vou mostrar aqui de novo para vocês. Deixa eu botar aqui, esse slide aqui, tá? Nós vamos pegar exatamente toda a região do rim direito, rim esquerdo, ureter direito, ureter esquerdo, bexiga urinária. Essa é o carro-chefe para que a gente possa conduzir o exame de acordo, tá? Fizemos essa imagem. Claro que pode sair um pouco deslocada, podemos ter um paciente com uma bexiga caída, como eu falei antes, podemos ter um paciente com um caimento no corpo da pessoa, o esqueleto da pessoa, às vezes, um pouco mais baixo do que o outro lado, né? Então, por isso que é indispensável, assim, ó, é fundamental que a gente sempre tente trabalhar com alinhamento, ajeitar o paciente na hora do exame. Isso a gente pega a experiência, a gente vai ajeitando o paciente da melhor maneira possível. Ó, vou alinhá-lo para fazer o exame o mais correto possível, a ponto de conseguir pegar, inclusive aqui mesmo fazendo um contrastado, o seu delineamento ósseo da sua bacia, por exemplo. E pronto. Apesar que talvez vocês aqui já fizeram o exame que ninguém explicou nada. Simplesmente foi posicionando, nem bom dia, nem boa tarde, fez exame, e esse é o atendimento IPT Saudações. Então, claro que vocês vão encontrar várias pessoas. Eu vou dizer para vocês assim, ó, uma turma heroína, né, na sua aprendizagem, no seu interesse, que daqui a pouco um ou outro de vocês vai se decepcionar muito. Vai ver até um supervisor que poderia fazer uma imagem melhor e que não faz. Então, claro que a gente tem que disciplinar, né? A gente tem que tentar trabalhar da melhor maneira possível, fazendo a melhor imagem. Quantos são, e isso vocês vão ouvir lá adiante, quantos de vocês daqui a pouco podem estar no lugar de um supervisor? Ou quantos de vocês poderão se destacar e ir para uma outra área que às vezes aquele próprio supervisor poderia ir? Porque tem supervisor que não atua só como supervisor, atua fazendo exames em várias áreas. Tem supervisor que só atua como supervisor de equipe, que ele tem as suas responsabilidades. Então, assim, vocês vão ver de tudo. Então, nós temos que, sim, nos preocupar em alinhar um paciente também na hora de um contrastado. Quando nós conseguirmos visualizar esta imagem da bexiga correta, do abdômen, aí sim a técnica entra em ação, a técnica de enfermagem. Ela vai injetar o contrastado em 2 minutos e vai marcar esse tempo. Quando marcou o tempo de 2 minutos, meus queridos, após essa injeção de contraste, vocês vão fazer 3 radiografias focadas do rim, com filme 24x30. É difícil? Não. É respeitar o protocolo. Leila, pelo amor de Deus, eu não acredito que eu vou ter que ficar cuidando disso aqui. Eu prefiro, então, trabalhar com ossos. Sim, mas se vocês foram escalados, vocês vão fazer. Pega aquele protocolo ali, no caso, toda a clínica tem, que esteja engavetado, que esteja no biombo, que esteja num quadrinho moldurado na parede. Vou dizer para vocês que eu já vi até com fita durex, que não é o correto. Se a fiscalização do CONTER, do Conselho de Audiologia, chega, já é capaz de autuar, né? Porque não fizemos o que nós queremos. Então, vai da organização daquele supervisor e a sua equipe. Então, vocês vão fazer um protocolo, vocês vão respeitar o protocolo. Passou, então, aqueles dois minutos, né? Foi injetado pela técnica de enfermagem, toca ali ficha, 3 radiografias focadas do rim, filme 24x30. Vocês vão fazer no primeiro minuto... Oi?
Achei que tinha falado. No primeiro minuto que vocês fizeram ali o raio-x, fez ali no primeiro, fez o raio-x, aí vocês vão contar no segundo minuto um raio-x de novo e no terceiro minuto outro raio-x. Pronto, fizeram 3 raios-x, que o radiologista vai verificando já logo, porque esse contraste da urografia intravenosa, ele desce muito rápido. Tenta imaginar um líquido e um alimento, a diferença que é para descer. Então, o contraste bário, lá no digestivo, ele demora mais. O contraste hidrossolúvel líquido aqui, ele voa. É como vocês tomando água. Quando passar de 4 a 5 minutos, entre 4 e 5 minutos, vocês vão realizar uma panorâmica abdominal, que aí a gente diz que pode ser feita tanto num filme 30 por 40 ou 35 por 43. Eu vou dizer para vocês que o normal praticamente é o 35 por 43. Geralmente a gente faz 35 por 43 para homens, então normalmente já se habitua nos setores a usar 35 por 43 para mulheres. E normalmente também as placas detectoras, elas vêm às vezes num tamanho padrão, nós vamos usar o tamanho que tiver. Algumas placas, depende do que o hospital comprou. Placa detectora digital, né? Que as imagens saem digital na tela, 30 por 40 ou 35 por 43. Aí lá vão vocês de novo calcular. Ou vocês deixaram tudo prontinho na mesa de comando. Quando acusar 6, entre 6 a 7 minutos, vocês vão realizar uma focada dos rins, e aí vocês precisam logo de imediato, terminou ali os 5 minutos da panorâmica do abdômen, com filme 35 por 43, vocês já vão colocar uma faixinha compressora abdominal. Por quê? Porque ali a gente consegue avaliar a descompressão. Ou seja, como diz aí, fazer o clichê panorâmico. É avaliar como que drena na região ureteral, né? E a morfologia, que é os ossos, verificar ali tanto a questão vesical do paciente em decúbito ventral, ele precisa ser daí virado, tá? Ele não vai ficar deitado de barriga para cima, e vocês conseguem fazer essa imagem. Gente, não é difícil, só que precisa ter jogo de cintura, porque aqui nós estamos falando de uma rotina, mas se o paciente tem dor, é importante sempre ter um colega mais na sala. Pode vocês falarem com outro professor, com um técnico em radiologia, com um tecnólogo em radiologia, um radiologista, que vai dizer para vocês, não, quando tem contrastado, eu faço sempre sozinho. Ok. Mas quando a gente começa na profissão, ou conforme, principalmente conforme o paciente que vocês têm ali, se for um paciente muito obeso, se for um paciente que na hora vocês mirou na porta ali, viu que ele é um paciente inseguro, que tem medo, ou se é uma pessoa muito magra, que vocês têm medo que qualquer coisinha vai cair da mesa, vai se mexer e vai se machucar, enfim. Quando a gente vai fazer um exame desses, a gente não sabe exatamente tudo que já aconteceu com esse paciente. Se for uma pessoa magérrima, que está quase numa fase terminal de câncer, mas que ninguém falou para vocês, nem o médico colocou na prescrição, e às vezes o paciente também não sabe. Ele emagreceu muito nos últimos tempos, ele tem dor na bacia, ele tem dificuldade de urinar e vai para um contrastado. E ali são descobertas algumas situações. Então, a gente precisa saber que a gente está lidando com uma alma e um ser humano que tem uma anatomia óssea e uma anatomia fisiológica, e que ele pode estar debilitado em ambas as situações, morfologia, fisiologia. Então, a gente precisa estar preparado. É feio a gente querer encarar, às vezes, tudo sozinho, de frente, e dizer, eu sei tudo. Isso é feio. Se a gente precisar chamar um colega, olha, me ajuda aqui, eu estou com um paciente assim, eu não sei em que circunstância pode chegar o exame, eu prefiro ter alguém. Ou o próprio supervisor, ele não vai negar para vocês. Ele sabe que vocês estão querendo se sentir seguros diante do paciente e respeitar esse paciente. Isso é ser profissional. E isso é ser um bom estagiário.
E aqui, Ô, prof, eu oi? até queria comentar, eu fui fazer um raio-x, uma esterosalpingografia, e era um técnico homem. E Sim. daí eu entrei na sala, né? Dele bem assim, eu vou te explicar o exame, mas eu vou chamar uma colega para vir me auxiliar, porque ele é Hum, um exame meio constrangedor, mas coisa sim, mais, mas tu fica bem à vontade. Ele disse assim, vai ser exatamente. rapidinho, então qualquer coisa a minha colega vai estar aqui do teu lado. Tu pode Uhum, perguntar para ela, mas bem tranquilo. E depois, a primeira vez que eu fiz, realmente eu fiquei assim muito constrangida. E a sim. técnica que estava do meu lado, todo o tempo conversando, não, é assim mesmo, a gente faz vários exames, fica tranquila, é bem rapidinho. E isso me deixou segura porque ele foi atrás, porque ele viu que eu estava com medo Com e estava certeza. constrangida, porque eu nunca tinha feito, não sabia mesmo como é que era. E Sim, ele teve essa noção de chamar uma colega para ficar comigo na sala. Eu achei isso é. muito interessante, tanto que até hoje eu digo assim, olha, o rapaz, assim, não tenho o que reclamar dele, assim, pela atitude dele, de ter visto, ter dado um passo à frente, porque ele não precisava, né? E Sim. ter me deixado bem segura em relação ao exame. Gente, isso é exemplo profissional. Isso é ética. Às vezes a gente nem dá importância para aquela cadeira de ética e bioética, né? Aquele componente. Mas isso é ser ético. Porque às vezes tem pessoas que acabam urinando, o pouquinho de urina, às vezes que tem, vai urinar na mesa de exame, fica com vergonha, fica com medo. Tem pessoas que ganham cãibra, tem pessoas que começam a chorar, tem pessoas que pedem para parar o exame que não vão conseguir fazer. E aí acaba prejudicando o resultado do exame e, ao mesmo tempo, ele está exposto à radiação e às vezes nem se dá conta. E a gente fica preocupado. O paciente vai ter que fazer o exame tudo de novo. E daí não é fazer naquele dia, nós vamos ter que reagendar. Então, isso aí que aconteceu contigo, esse é o procedimento correto, né? Porque depois disso aqui que eu falei, dessas 7 situações que seguem numa ordem cronológica que tem que ser feito o exame, ainda nós vamos realizar um AP, um antero-posterior, né? O paciente vai estar de frente para o tubo de raio-x e nós vamos fazer em ortostatismo pós-miccional. Nós vamos pedir que ele vá no banheiro e aí ele vai urinar um pouquinho e a gente vai fazer uma avaliação resíduo urinário, que geralmente fica uma aresta, fica um pouquinho de urina na bexiga. Se não aparecer nada de resíduo urinário, ok. Nós só vamos escrever para o radiologista ali na anamnese que após o processo miccional, após a micção, o jato de urina, né, não ficou nada mais na bexiga. Ok. Porque se a gente proceder dessa forma, a gente vai ter resultados significativos na nossa profissão. E isso faz com que o exame seja mais rápido, ou pelo menos para o paciente passou mais rápido. Como a colega disse aqui, se sentiu mais segura, teve a informação na hora certa. O paciente vai, se tiver que fazer qualquer outro exame, ele não vai ter seus receios. Quantos são os pacientes que têm receio de fazer hoje vários exames? E acabam ficando com patologias acontecendo, né? E não tem coragem de fazer os exames. Às vezes nem teria um resultado negativo, mas deixam de fazer os exames por péssimos atendimentos, como eu disse para vocês. Daqui a pouco vocês vão estar estagiando, eu vou estar lá aplaudindo vocês e, infelizmente, nem mesmo o supervisor segue algumas regras da rotina. E uma delas é a ética profissional, é preparar o paciente. Imagina, gente, eu brigo muito pelo curso de vocês, no sentido do aluno que entra às vezes no curso e não sabe tudo do curso. Ele entra num curso para saber tudo sobre o curso que vai fazer, mas ele tem que ter, na medida certa, algumas explanações antes de saber o que ele vai fazer. Agora, imagina, dentro de uma urografia intravenosa, o paciente chega para fazer um exame desses e não sabe como é que vai ser. Ele vai ter medo, ele vai ter receios. E aí, vocês devem lembrar que a gente falou lá em técnicas radiológicas, mas que eu vou retomar no projeto integrador pré-estágio com vocês, a questão de que a gente precisa preparar o paciente, trabalhar em cima de uma imagem padrão, que não haja uma colega fazendo uma imagem de um rim e a outra fazendo diferente. Se eu vou fazer abdômen com ascendente e descendente de rim e bexiga, eu preciso fazer também um alinhamento. Não adianta a outra colega que vai entrar no plantão fazer um exame diferente.
mas vocês devem lembrar que eu falava sobre a distorção de imagem. Se a colega aqui não é preparada pelo profissional e começa a se mexer no exame, nós vamos desrespeitar a portaria 453. O paciente vai ter que ser colocada à exposição da radiação novamente. Só a faixa compressora entre o 6º e 7º minuto do exame, quando eu já fiz uma panorâmica abdominal no filme 35x43, se eu não explicar para a paciente, pegar ela de surpresa e querer comprimir o abdômen dela e fazer o clichê panorâmico, imagina, gente, a drenagem ureteral e a morfologia vesical não vai aparecer. A paciente vai se mexer, vai ficar com medo, não vai entender o que está acontecendo, e lá vai a Leila fazer o exame tudo de novo. E isso acontece lá fora. Então, a gente precisa trabalhar com ética. Aqui nós temos uma imagem panorâmica abdominal. Não sei se a colega que falou há pouco, eu acho que foi a Tamara, né? Não sei se ela chegou a fazer. Não, mas ela fez outro exame. Não foi a intravenosa que eu estou falando. Foi outra, né? Foi eu, prof. Foi uma esterossalpingografia. Foi outro, porque assim, quando a gente vai fazer o exame, que a gente precisa fazer nesse caso desse exame aqui, a imagem panorâmica abdominal, o radiologista consegue ter uma base, inclusive, do tamanho da região, que, como eu disse para vocês, o radiologista ele tem base nisso aqui, mas muitas vezes, quando o radiologista não tem a noção do tamanho normal dos rins, do peso dos rins, da proporção que leva a um paciente que tem um rim faltante na sua anatomia, né, fisiológica, ele vai ter que pedir uma cintilografia. E aí sim a gente consegue, lá na medicina nuclear, solicitar no computador a medição do tamanho do rim, ou a medição do espaço de um rim que está faltando. Aqui a gente não consegue. Só que quando a gente volta lá para aquela imagem do slide 10 de novo, a gente consegue enxergar ali os rins, tanto direito como esquerdo, e os ureteres também, direito e esquerdo. Então, nessas coisas, a gente tem que fazer o alinhamento dentro de um filme, no caso aqui, a panorâmica abdominal, um filmezinho 24x30, que vocês vão conhecer lá no laboratório, quando a gente colocar a mão na massa nas técnicas, né? E aí vocês conseguem ter uma noção melhor, aonde, no momento que a gente estiver também 15 minutos comprimindo o abdômen da paciente, a gente vai realizar também essa radiografia para documentar a excreção pelos ureteres. Porque se vocês lembrarem, eu comentei na aula de hoje que os ureteres são os tubos musculares. Então, a gente vai estar comprimindo uma região que teria que fazer exatamente o movimento muscular, né, de contração, e a gente precisa saber se apertando, que seria a mesma coisa que apertar os rins, né, se o ureter vai fazer a união do rim e da extremidade inferior da bexiga. E é nessa hora que a gente descobre a patologia, normalmente, quando os ureteres estão inflamados. E aí eles não fazem a união dos rins e da extremidade inferior da bexiga. E aí o paciente passa a ter, geralmente, algumas situações inflamatórias de ureteres. E às vezes ele tem um ureter funcionando e o outro não. Então, isso aqui também é um fato. Depois daqueles 6, 7 minutos ali, a gente vai acabar na hora da compressão, né? Esperando 15 minutos. E isso é uma situação bem desconfortável para o paciente. Mas se a gente fica conversando com o paciente, vai tranquilizando ele, ou muitas vezes até o radiologista estar conosco na sala, a gente vai conversando e quando vê, passou os 15 minutos. Só que realmente, nessa hora aqui, vocês precisam pensar que quem trabalha com contrastado é um técnico em radiologia que está sendo exposto mais tempo ao campo de radiação. Ou seja, o seu dosímetro não pode ultrapassar uma limitação. Quem vai controlar isso não serão vocês. Vai ser o supervisor, que vai saber quantas horas por dia vocês estiveram usando o dosímetro. Ou seja, daqui a pouco vocês têm um plantão de 4 horas
mas foram transferidos para o hospital do município para... Tem gente entrando aqui ainda. De repente, vocês vão ser transferidos para o município para acompanhar uma cirurgia de 9 horas. Então, é nessa hora que vocês vão controlar com o supervisor de vocês, de no dia seguinte, vocês não trabalharem com raio-x, porque vocês trabalharam no dia anterior muito tempo na sala de exame. Alguém quer falar? Não? Achei que tinha entrado alguém. Então, aqui, gente, existe também a possibilidade de fazermos uma incidência em AP, tá? Antero-posterior. Esse paciente, se nós temos que colocar ele em antero-posterior, ele vai estar com a parte frontal do corpo dele, de frente ao tubo do raio-x. E aí existem alguns critérios de avaliação, que a gente vai verificar junto ao radiologista depois. Sempre eu recomendo vocês, após os exames, sentarem com o radiologista, eles não se importam. Não quer dizer que de 10, um vai dizer que vocês não podem ficar na sala. Sempre tem alguém. Mas é importante que vocês vejam ele avaliando, ele laudando. Ali se aprende muito. E aí vocês vão verificar o sistema coletor do rim, a pelve renal, porção proximal do ureter. Ou ainda também visualizar todo o sistema urinário desse paciente. E aí vocês vão ver que eu coloquei aí patologias demonstradas. A obstrução renal, que muitas vezes acontece, a dilatação dos cálices do rim, se tiver algum processo inflamatório, que a gente chama de hidronefrose, e a litíase, que são os cálculos que eu falei para vocês antes, os cálculos renais, principalmente no homem, que acontece. E aí também novas neoplasias, lesões, algumas situações renais e de bexiga que vocês podem encontrar no paciente. Também, nos critérios de avaliação, quando vocês vão visualizar com um radiologista todo o sistema urinário e o contrastado descendo, normalmente depois que vocês realizaram lá na sala de exame esse contrastado da urografia, vocês vão ter condições de assistir novamente lá na sala do radiologista. E aí ele vai mostrando para vocês exatamente o que aconteceu. Só que o que acontece? Existe a incidência aí em AP, e vocês já devem ter visto no material de vocês que existe em AP com 25 graus de ângulo e 30 de angulação, que é a focada dos rins. Então, vai depender muito do que o radiologista ou o supervisor solicitar no momento do exame. Se o paciente tiver alguma situação mais complicada envolvendo todo o coletor do rim, o que é o coletor do rim? É onde está toda a filtração renal. Se ele tiver algum problema na pelve renal, tanto óssea como a própria pelve com seu funcionamento, inclusive reprodutor e renal, e mais a porção dos músculos ureteres, esse paciente nós vamos ter que angular para pegar todo o movimento, tanto inferior como posterior em funcionamento dessa região, dos rins funcionando, os ureteres funcionando, a gente consegue ver uma imagem bem legal, bem melhor de visualizar. Depois, gente, eu deixei aqui também para vocês no material, além do AP de 25 e 30 de angulação da focada, tem como fazer também com a faixinha compressora. Pode ser que vocês vão trabalhar num centro de imagens, que a rotina deles já seja fazer o AP sempre de 25, 30 de angulação com a faixa. E outros hospitais que deixam fazer sem a faixa e depois outra focada dos rins com a faixa. Sem e com, tá? Depende muito de como o radiologista de plantão trabalha com essas imagens. Depois, também existe a incidência P com 15 graus, quando o médico radiologista quer uma focada da bexiga. Vocês estão fazendo lá o contrastado, bonitinho, tá tudo tranquilo, mas, de repente, alguma situação na bexiga, o contraste ficou metade a bexiga com contraste, outra metade o contraste ficou estacionado. Opa, deve ter alguma coisa aí. De repente, pode ter até cálculo renal. Pode ter uma obstrução pequena, né?
alguma situação também na bexiga, alguma situação que a urina não desce, que o paciente diz que são só gotículas, que não tem o jato de urina normal, o médico já vai solicitar que vocês façam uma focada da bexiga. Terminou todo o exame, agora vão fazer só uma focada da bexiga. Vão pegar um filme radiográfico e colocar lá. Normalmente vai ser um 35 por 43. Às vezes não precisa tanto, depende do tamanho do paciente também, né? Qualquer coisa, pega um filme um pouco menor e vai fazer uma focada, porque o médico está solicitando. E aí, nós podemos também virar o paciente e deixar ele em PA, póstero anterior. E aí, esse paciente, nós vamos verificar também algumas obstruções, resíduo de urina, algum cálculo. Por quê? Porque o paciente, às vezes, ele tem dor nas costas e, às vezes, ele tem dor exatamente na bexiga. Quando é dor nas costas, normalmente é a falta de filtração do rim. Quando ele tem dor mais na pelve, geralmente a infecção já é drenagem ureteral, que vocês estão vendo aí, morfologia vesical, que é exatamente dentro do canal já mais próximo, saindo do rim para a bexiga, e aí é mais embaixo a dor. Aí o médico pode pedir um PA, que vocês vão ter que virar o paciente. Então, isso pode muitas vezes acontecer também. E aqui eu deixei para vocês também a incidência em AP em ortostase, que é o pós-miccional, só para vocês verem a imagem aqui, tá? Que a gente chama de nefrotomograma, que é exatamente quando o paciente urinou, nós fizemos em pé o exame, a imagem, né? Que a gente falou antes, e aí a gente deixa ele também alinhadíssimo, né? E ele pode, às vezes, ó, a Profileila falando aí, a garganta atacando. Ele pode, muitas vezes, ter alguma deficiência no aumento da próstata. E aí também tem como o exame aqui mostrar se bem na localização da próstata, a gente fazendo a imagem ali, o contraste para ou não. Se ele tiver algum aumento de próstata, fica enorme a imagem na tela. Aí já tem como chamar o radiologista ou deixar gravada essa imagem também, né? Um outro detalhe bem importante, quando é imagem no sistema digital, a gente consegue gravar essas imagens, consegue, tanto nós como radiologista, retirar imagens gravadas. Tipo, a supervisora dizia assim, Leila, essa imagem aqui não ficou legal. A outra que tu fizeste focada da bexiga saiu melhor. A gente retira do sistema no computador. Então, também tem como fazer isso, inclusive aqui, tá? Aqui eu deixei para vocês também sobre a uretrocistografia, que é exatamente estudar a bexiga e a uretra, né? Focado mais nessa região, no formato da uretra e a função. Então, a bexiga tem todo a questão de muitas vezes contrair bactérias, né? Principalmente mulheres vindo do ânus, e aí às vezes pode afetar a região e prejudicar um pouquinho mais, mas a gente amanhã vai falar mais especificamente do feminino, né? Vocês têm o material lá na plataforma. Então, aqui eu deixei as estruturas já para vocês terem uma noção. A uretrocistografia tem algumas indicações também que eu deixei aqui: cálculo ureteral, tumor na uretra, retenção urinária, estenose da uretra, refluxo ureteral, trauma. A retenção urinária são pessoas que às vezes até seguram a urina por muito tempo e não urinam, né? Depois passou, agora não precisa urinar. Ou pessoas que têm realmente problemas de retenção de líquidos. Então, precisam tratar isso, né? Para o rim ter o seu funcionamento normal e a bexiga também. Lembrando que o rim ele tem a função de produzir a urina, a bexiga expelir a urina. Então, precisa funcionar bem. Se a bexiga estiver com a retenção urinária, a urina vai ficar parada ali. O que acontece com uma urina parada? Ela pode contrair bactérias. Então, precisa expelir. O que nós temos lá junto na urina? Muitas vezes lipídios, gorduras alimentares, o que a pessoa se alimentou.
Então, precisa ser cuidado dessa parte também, tá? Ali eu deixei o material utilizado, que são as luvas de procedimento, gás estéril, tem também substância de desinfecção, tem que ter solução fisiológica, xilocaína anestésico, havendo a necessidade, sempre tem, né? A pinça de Brodney, que eles chamam, que é a pinça precisa ser utilizada junto com a seringa, o contraste iodado. Tem uns quantos videozinhos que eu quero passar para vocês, mesmo que a gente encerre o componente, para vocês terem acesso, para que vocês tenham uma noção melhor de como é feito esses procedimentos, já que a gente não tem como fazer a fluoroscopia dentro do laboratório, né? Aqui eu deixei uma imagem para vocês da uretra peniana, a uretra prostática e também bulbar. Então, podem ver que o contraste vai descendo nessa região. E se fosse trancar, por exemplo, aqui no prostático, o paciente já teria que fazer um exame da próstata com uma investigação maior, para ver se realmente a uretra não está dilatada demais, né, inchada, com alguma deficiência, ou às vezes já com uma patologia cancerígena, certo? E aqui, o último slide, eu deixei para vocês também uma imagem aqui da uretrocistografia missional, que a gente chama de refluxo vesículo-ureteral, que exatamente acontece a ureterocele, falha de enchimento de bexiga, ou seja, a bexiga não enche de urina, e aí os rins ficam inchados. E aí é preciso aqui verificar o contraste, no caso, como aparece aqui, vocês vão ver que tem uma demarcação ali em verde, que é o contraste refluindo nos ureteres. Então, muitas vezes acaba dando um refluxo. A urina não está descendo para a bexiga, não está enchendo a bexiga, e o paciente começa a ter um peso nos rins. Então, é preciso, como diz embaixo aí, bexiga com parede irregular, parede trabeculada com espaçamento de suas camadas, bexiga de esforço. É aquela pessoa que às vezes tem muita dor na bexiga. Claro, gente, o paciente pode ter dor na bexiga, por quê? Porque não urina no momento certo, vai deixando a urina, agora não posso, amanhã. Quando vê, apertou a bexiga. E isso, às vezes, para alguns se torna hábito. Então, isso tudo depende muito, e a gente chama de bexiga de esforço. Então, tem que ter cuidado na hora que vai fazer os exames. Deixa eu só ver o que foi colocado de comentário aqui. Seria 1 minuto um raio-x, 2 minutos outro, 3 minutos... Isso. Deixa eu ver aqui. Tem uns que esquecem completamente, não dão bom dia, boa tarde, muito menos explicam o exame. Gente, isso aí tem demais. Temos que ter empatia, nos colocar no lugar do paciente, sempre, sempre, sempre. A gente sempre tem que pensar que um paciente está chegando num setor, ele pode já ter visitado a internet, ele já pode saber que alguém da família já teve sintomas parecidos, ele já começa a se autodiagnosticar. Eu fiz uma dacriocistografia no olho para ver uma obstrução no canal lacrimal. E o profissional que fez nem olhou na minha cara. Ainda bem que pesquisei antes de ir. Gente, isso é um fato. Infelizmente, isso acontece. E isso faz com que a gente precise valorizar o curso que está fazendo, a formação que está fazendo e o profissional que vai se tornar. É nessa hora que a gente precisa, deixa eu só sair daqui, que a gente precisa realmente saber o que a gente quer. Às vezes eu mexo com o pessoal e digo assim, o que está fazendo aqui na sala de aula? Quem é que você é? Eu já sou um técnico em radiologia. Só está faltando a formação. Está faltando só aquelas notinhas com conclusão de todo o curso. Porque quem já está na metade do curso já sabe muito. Esse é o profissional que agora está faltando só alguns componentes, alguns detalhes, digamos assim, né? Para ter a sua formação e seguir em frente. Não é ser melhor do que ninguém, é saber o que está falando, é saber o que vai fazer, é entender o potencial que cada um aqui tem, a sua capacidade. Porque diante dessas informações, é entender o que vai praticar. E praticar é um ato muito melindroso, é um ato muito sério, porque não adianta o equipamento ser a melhor tecnologia e simplesmente
não saber o que está fazendo. É olhar para o equipamento e travar. Sim, mas estudou ou não estudou radiologia? Tem boca para perguntar para o supervisor ou não tem? Tem a humildade de dizer, não estou entendendo. Me dê um branco, por favor. Eu estou com o paciente na sala, eu preciso entender, tem alguma coisa que eu não estou entendendo e eu preciso atender bem. Ok. Esse é um fato muito importante para que vocês realmente tenham a honra pela profissão de vocês, tá? Eu deixei o material ali para vocês, e aí agora eu vou fazer as gravações e vou deixar lá, já que deu certo agora, né? Lá no YouTube e lá na plataforma, para que vocês tenham as gravações com vocês. Olha minha garganta, gente. Eu só? Eu já tá ficando sem voz, prof. Viu o que deu trabalhar na medicina nuclear? E eu tenho que Meu cuidar Deus. ainda como eu falo isso, né? É porque eu teimei, eu não respeitei a proteção radiológica na época. Eu não respeitei a minha pessoa, a minha saúde e nem a proteção radiológica. E aí, realmente, isso aqui vai ser um fato para o resto da minha vida. Mas eu amo dar aula, então tem que cuidar. Tudo bem aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. Prof, uma pergunta, a senhora chegou a olhar as aulas de enfermagem, só gostaria um retorno. Ai, Robson, não me deixa triste. Eu vi. Sábado de manhã, na verdade, sexta já, mas sábado de manhã nós tivemos uma conversa bem séria, eu e a diretora, sobre isso aí, e pedi que ela dê um retorno para vocês, para resolver como que vai ficar. E até amanhã eu já falo com ela por telefone de novo, estou lembrando toda hora, porque é muita coisa, mas isso não pode acontecer. Nossa, é muita coisa. É uma coisa, eu diria assim, quase que inexplicável. Eu acho que cada um tem que estar no seu lugar. Eu falando aqui de ética profissional, né? Mas sim está com ela o assunto, viu, Robson? Vai ter que ser resolvido alguma situação para vocês que estão fazendo aí o componente. É bem delicado isso. Não tem como aprender assim. É impossível. Não tem daí nem motivação. Eu como coordenação não tenho como aceitar e ela como diretora também não. E que bom que vocês estão falando isso, porque eu até não conheço a pessoa pessoalmente, porque é o pedagógico nesse caso. Quando são tecnólogos em radiologia, aí sim é comigo, e a física também. Mas quando são outros componentes mais pedagogicamente tratados, é com a Verônica. Mas igual a gente já está vendo isso aí, tá? Certo, prof. Deixa eu ver aqui, do jeito que em aula imagina no trabalho. É verdade. É verdade, é bem delicado isso. Bem complicado. Mas desejo uma boa noite aí para vocês. E uma boa semana também. E amanhã nós estamos juntos. Tá? Tudo certo, prof. Boa Fabrício, noite. estamos na torcida Boa pela tua noite. recuperação. Então, boa Valeu, noite, gente. tá? Boa noite, Boa noite, prof. turma. Boa noite. Boa noite, senhora. Tchau, tchau. Tchau.